Ela tinha muita força pra viver, enfrentou muitas campanhas políticas, mas acabou perdendo a sua vida por conta de um câncer. A Sandra ficou muito conhecida nacionalmente por causa da sua briga na justiça com o rei Pelé. Ela queria que ele reconhecesse ela como filha dele. Hoje eu vou contar pra vocês por que o Pelé realmente rejeitou a sua filha e até hoje nunca mais foi falado sobre isso. A Sandra nasceu no Guarujá, 24 de agosto de 1964. Então, em agosto desse ano, ela estaria completando seus 57 anos. Ela é filha de Edson Arantes do Nascimento, nosso famoso Pelé, e de Anísia Machado. Ela também ficou muito conhecida porque ela se elegeu como vereadora em 2000. E no ano seguinte, a Sandra teve um projeto de lei aprovado, no qual oferece testes de DNA gratuitos para famílias carentes. E vai muito de acordo com tudo que ela lutou na vida dela, né? Com, enfim, testes de DNA, paternidade. Então essa era uma coisa que ela realmente acreditava e queria que as pessoas tivessem esse direito com mais acessibilidade, né? Em 2004 ela foi reeleita vereadora, sendo a quinta mais votada. A Sandra faleceu quando ela tinha 42 anos. Isso lá em 2006. E foi no ano de 1996, 10 anos antes, que ela conseguiu o direito na justiça por assinar com o sobrenome de Pelé, o Arantes do Nascimento. Só que o processo dela na justiça começou a ser movido lá em 1991. E segundo alguns amigos próximos, até o último dia da vida dela, ela desejou ter o pai dela por perto dela, só porque infelizmente ela não conseguiu. A Sandra começou a vida profissional dela como balconista, mas com a visibilidade do caso e sabendo, né, que ela estava brigando na justiça por ser filha do Pelé, ela ganhou muita visibilidade. E ela também tinha uma capacidade de comunicação incrível, por isso ela lançou a sua carreira na política. Então ela foi eleita em 2000 como vereadora e em 2004 ela foi reeleita na cidade de Santos. E eleita, a Sandra teve seu projeto de DNA aprovado, o que virou uma lei municipal e posteriormente se tornou uma lei do país inteiro. Então olha só a contribuição que ela deixou, né, pra nossa sociedade. Mas bom, aí tu vai me perguntar, Amanda, por que será que o Pelé não quis assumir a paternidade? Supostamente o Pelé não quis assumir a paternidade realmente por não ter certeza de que ele de fato era o pai. E porque também seria um escândalo assumir uma criança fora do casamento, principalmente naquela época. Principalmente naquela época não, né? Porque, tipo, hoje se tornou muito mais comum. Agora, naquela época, cara, era muito mais, assim, chocante. Isso acabou magoando muito a Sandra, porque ela sempre falou que ela só queria ter um pai presente, sabe? Mas com tudo isso, o ex-jogador recorreu 3 vezes e nunca quis aproximação com a filha. E na sua trajetória de vida, em toda a sua história, a Sandra resolveu escrever um livro, intitulado como A Filha que o Rei Não Quis. E nesse livro ela relata o sentimento que ela teve de rejeição, sabe? De estar tentando um reconhecimento e de fato não ter o pai por perto. A Sandra faleceu em 2006 por conta de uma falência múltipla de órgãos, em decorrência, claro, de toda a luta que ela estava tendo contra um câncer. E em toda essa trajetória, além de, né, lutar contra uma doença que ainda é muito realmente severa, muito perigosa, ela ainda não tinha o apoio de quem ela passou uma vida inteira buscando, né? Até hoje, a ausência do Pelé no velório é muito criticada pelos amigos, porque o Pelé não compareceu ao velório, mas ele mandou 2 coroas de flores e com mensagens bem formais, como: a família Arantes Felinto, nossas condolências. De todos os funcionários de empresas de Pelé, que Deus a tenha. Sentimentos da família Arantes do Nascimento. E supostamente essa ausência do Pelé no velório da filha deixou a dona Anísia bastante indignada. Ela não quis nem que as coroas de flores fossem colocadas do lado do caixão da filha, ela deixou, tipo, mais no canto, sabe? E aí eu nem preciso dizer pra vocês o motivo, né? É porque, de fato, né, gente, com toda a luta que ela teve durante toda a vida, pedindo a atenção dele, não teve. Então, esse momento mesmo do fim, da morte, sabe, não importa. A ex-assessora de imprensa da Sandra falou que a dona Anísia ficou, de fato, muito chateada, porque ela esperava que, ao menos, naquele momento, sabe, no último momento da Sandra, ele iria comparecer. A dona Anísia, é claro, não é de se esperar menos, passou o velório inteiro ali do lado da Sandra, cabisbaixa, e não quis dar entrevistas. E de acordo com a Daniele, a ex-secretária da Sandra, e a Adelaine, que era a assessora dela, poucas horas antes de ela falecer, em uma segunda-feira à noite, a Sandra pediu
para que a mãe entrasse em contato com o Pelé. Esse pedido ela fez na segunda-feira, desde o domingo ela estava internada na UTI em Santos e ela queria receber a visita do pai. Supostamente a mãe de Sandra teria ligado para a irmã do Pelé, a Maria Lúcia, pedindo para que ela entrasse em contato com o irmão e falasse sobre isso, né, sobre tudo que estava acontecendo, que a Sandra realmente estava na UTI e queria muito que ele visitasse ela. E esse foi o último pedido da Sandra ao pai. E infelizmente ela não teve esse pedido aceito, né? Só porque, no entanto, a Maria Lúcia, que é a irmã do Pelé, desmentiram que teriam recebido esse pedido de Anísia. A Maria Lúcia falou que, de fato, a mãe da Sandra ligou pra ela só porque ligou pedindo pra que ela fosse ao velório. Até porque a Maria Lúcia tava tendo mais contato com a família de Sandra nos últimos tempos. E questionada sobre a ausência do irmão, né? Ela falou que não sabia por que ele não tinha ido, que ela não tava falando com tanta frequência com ele. E a Maria Lúcia, que é a tia da Sandra, ainda deixou bem claro que não estava ali representando a família do Pelé. Ela foi como tia da Sandra. E de acordo com o assessor pessoal de Pelé, o José Rodrigues Sanches, o Pepito, o ex-jogador, não foi ao velório da filha porque ele tinha compromissos em São Paulo. Ele tinha passado os últimos meses viajando muito, ele estava com bastante compromisso de fato em São Paulo, por isso ele decidiu enviar apenas as coroas. E o assessor ainda falou que o Pelé sabia que a filha estava doente e que tinha feito muitas orações por ela. Casada e mãe de 2 filhos, a Sandra teve um câncer de mama diagnosticado em maio de 2005. E além da quimioterapia, ela também foi submetida a uma cirurgia, onde ela fez a remoção do peito esquerdo. E além da quimioterapia, a Sandra também foi submetida a uma cirurgia, onde ela fez a remoção do seio direito. E durante o velório, a sobrinha do ex-jogador Pelé, a Daniele Nascimento, citou inclusive que o Pelé teria ficado muito triste de, em primeira mão, a Sandra ter ido diretamente na justiça para resolver essa situação. Que ele realmente preferia ter resolvido tudo isso em família. Um dos outros motivos também pro Pelé ter se afastado foi por conta da repercussão que a mídia deu na época. Ele realmente quis apenas se afastar e deixar as coisas acontecer mais calmamente, né? E o marido de Sandra falou que ela realmente não tinha mágoas com o pai. Acontece muitas vezes de filhos adotados passarem por uma certa crise quando descobrem que são adotados, quando descobrem quem são os pais biológicos. E no caso da Sandra e do Pelé, foi ao inverso, né? Quando ela de fato descobriu quem era o pai dela, ela quis ir atrás, ela quis o reconhecimento, ela quis de fato ter o pai dela por perto. Só porque os bastidores de toda essa história são realmente imprescindíveis, necessários para saber por que o rei Pelé não quis reconhecer ela como filha. E várias vezes, ficaram na justiça brigando com isso por vários anos. Algumas pessoas acreditam que seria por conta de, na época, ser uma coisa totalmente absurda, né? Ter um filho fora do casamento, que mancharia a carreira dele. Mas, de fato, não se sabe diretamente do rei, né? O que aconteceu de verdade, assim, pra ele, desde o início, não assumir, sabe? Só porque, de fato, algum motivo deve ter, né? A gente conhece muito o Pelé, tipo, ele é aclamado pelo país inteiro, ele é uma pessoa super boa, então, cara, algum motivo deve ter. A gente nunca sabe a fundo a história, né? No fim de tudo, né, a Sandra conseguiu realmente ser reconhecida como filho do Pelé, mas, de repente, aquilo que ela realmente esperava, que era o amor, que era ter um pai, sabe? Pra contar as coisas, pra compartilhar, pra confraternizar, infelizmente, ela não teve tempo de ter isso, né? Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar outros vídeos relacionados aqui do lado, tão bons quanto esse, beleza? Se você gostou desse vídeo também, tá saindo 2 ou 3 vídeos aqui no canal por dia. Todos os dias um conteúdo novo. Então, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, do lado do sino, ativa o sino, e você vai ficar por dentro de todo novo conteúdo, fechou? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau!